Sabe aquele caso de Jesus e da mulher que foi pega em adultério? E aí Jesus diz para defendê-la: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. E esse texto é muito utilizado para falar sobre o amor de Jesus, sobre o perdão e até para a nossa própria reflexão. Como é que você e eu, sendo nós pecadores, podemos condenar o pecado de outro? E muitas vezes nós não fazemos a exegese completa desse texto. O mais comum é usar este texto dando a entender de que Jesus simplesmente anulou o pecado daquela mulher, colocou todo mundo para correr e pronto, aqui acaba a história. Só que tem algo além disso. Outra questão relevante é eu pensar o seguinte: como é que eu posso julgar outros se eu sou pecador? Porque se eu fizer disso uma constante, é inútil o papel de tentar entender o que é certo e o errado, já que todo mundo comete pecado. E a Bíblia diz que nós devemos sim julgar uns aos outros. Estou falando a pessoas sensatas, julguem vocês mesmos o que estou dizendo. A Bíblia diz que nós devemos julgar conforme a reta justiça. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Então é sim o nosso papel julgarmos uns aos outros. Agora, sobre qual parâmetro eu vou usar? Bom, eu vou usar a lei. O que é que a lei de Deus diz sobre tal situação? Eu posso ser pecador, mas se eu olhar corretamente para a Bíblia, eu farei um julgamento justo, conforme a Escritura ensina. Voltando para o caso da mulher adúltera, ali tinha uma questão que ninguém considera, e eu quero destacar agora. Jesus termina aquela história dizendo para a mulher: cadê os seus acusadores? Ah, Jesus, foram embora. E aí Jesus diz: então nem eu te acuso, agora vá e não peques mais. Ou seja, vá, abandone a vida de pecado e está tudo resolvido. Aquele que abandona a vida de pecado é aquele que se converteu. Então Jesus está dizendo para aquela mulher: abandone a vida de pecado e vá demonstrando por suas ações que você não é mais adúltera. Assim é o perdão de Jesus. Outra questão é uma questão jurídica e que nós não temos o pleno conhecimento. E tudo bem, é uma legislação lá do tempo de Jesus. A lei dizia que eu precisava de pelo menos 2 testemunhas para poder punir alguém. E aí quando Jesus diz: quem nunca pecou, atira a primeira pedra, e as pessoas começam a ir embora, ele tira as testemunhas de perto. E por isso Jesus pergunta: cadê os seus acusadores? Ou seja, cadê as testemunhas que são necessárias para cumprir a pena de apedrejamento? Bom, foram todos embora. E aí Jesus diz: então nem eu vou te acusar, vai e não peques mais. Nesse momento, Jesus atua como um advogado que conseguiu defender o seu cliente. No caso ali, usando a metáfora do advogado, o cliente é a mulher samaritana. Jesus não simplesmente declara que ela não tem pecado, ou ele não diz que você é adúltera, tudo bem, mas ele consegue evitar a punição usando a lei sem ir contra a lei, tirando as testemunhas, sem acusação, sem condenação. E ele diz: então vai, não peques mais. Ou seja, mude de vida. E a grande lição dessa história da mulher adúltera não é o quem não pecou, atira a primeira pedra. A grande lição é: vai, não peques mais. Vale para mim, vale para você, para qualquer pecado. Uma vez que você reconhece o seu pecado e você reconhece a sua condição de pecador, eu te digo isso: vá e não peques mais. Afinal de contas, é isso que Jesus disse para mim: Ricardo, vá e não peques mais.